E a Organização das Nações Unidas divulgou agora de manhã o ranking mundial de desenvolvimento humano. O IDH mede a qualidade de vida em 189 países, com base em indicadores de saúde, educação e renda. O Brasil perdeu uma posição no ranking internacional. Em 2018, o IDH do Brasil ficou em 0,761, numa escala que vai de 0 a 1. Quanto mais alto, melhor. É praticamente o mesmo resultado do ano anterior, só que o Brasil caiu uma posição no ranking. Agora estamos na posição de número 79. Entre os países da América do Sul, estamos atrás do Chile, da Argentina e do Uruguai, e empatados com a Colômbia. Já na comparação com os BRICS, só estamos atrás da Rússia, mas melhores que China, África do Sul e Índia. O Brasil faz parte do grupo considerado de alto desenvolvimento humano. Está acima da média mundial e ligeiramente acima da média da América Latina. Mas a gente fica bem abaixo da média da OCDE, considerado o clube dos países ricos. No topo do ranking estão 4 europeus: Noruega, Suíça, Irlanda e Alemanha. E nos últimos lugares, 4 africanos: Sudão do Sul, Chad, República Centro-Africana e Níger. Esse estudo da ONU também revelou a desigualdade de gênero aqui no Brasil. Apesar de estudarem mais que os homens, as brasileiras ainda ficam atrás no que diz respeito à renda. 49 anos, 2 filhos, pedagoga de formação, hoje copeira. Eu trabalho aqui, começo às 8 da manhã e tenho 1 hora de almoço e saio às 17 horas. É o dia todo. O marido da Rosângela não completou o ensino médio, trabalha com entrega de móveis, mesma carga horária e... Ele consegue tirar mais do que eu. Acho injusto, é um tema muito polêmico, né, gente? Por se tratar da mulher, né? Sempre ganhar menos do que o homem. Essa discrepância aparece no levantamento das Nações Unidas, que mede também a desigualdade de gênero. Mostra que a mulher brasileira vive em média 7 anos a mais que os homens. Elas também estudam mais, só que ganham 41,5% menos. A renda per capita anual da mulher brasileira é equivalente a $10.400. O homem brasileiro ganha, em média, quase $18 mil por ano. A participação feminina no parlamento brasileiro é uma das mais baixas do mundo. Na mortalidade materna, o Brasil está pior do que vizinhos como Chile e Uruguai, mas melhor do que a média da América Latina. Essa disparidade entre homens e mulheres é um dos fatores que agravam a desigualdade no mundo. A ONU analisa o impacto da desigualdade no desenvolvimento humano, em questões como acesso à saúde, educação e renda. E aí a situação do Brasil fica mais complicada. O estudo traduz em números esse prejuízo. No caso do Brasil, o índice passa de 0,761 para 0,574 quando o fator desigualdade é levado em conta. E aí o país despenca 23 posições no ranking mundial de desenvolvimento humano. É o que mais perde entre todos os países analisados. Segundo o relatório da ONU, os mais ricos concentram quase 42% da renda do país. Com certeza isso incomoda, porque você vê assim o nível social, uma situação desequilibrada. Segundo o relatório da ONU, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. O relatório fala que o Brasil perde para o Catar. 1% dos mais ricos acabam concentrando mais de 28% da renda. Sobre esse assunto, eu converso aqui com o economista Carlos Honorato. Tudo bem, Honorato? Tudo bem, Júlia. Bom dia. Bom dia para você. A Ana continua com a gente, lá de Brasília. Honorato, a gente falava um pouquinho mais cedo sobre como alguns economistas veem que a diminuição da igualdade é fundamental para você conseguir ter o crescimento econômico sustentável. Lá atrás se falava, Delfim Neto já deu aquela máxima durante a ditadura militar que o bolo precisa crescer para depois ser dividido, mas hoje em dia muitos economistas questionam, né, essa avaliação.
Talvez seja melhor fazer vários bolos pequenos e que cresçam para todos, né? Quer dizer, o IDH é um relatório tradicional da ONU, né? Ele tem suas críticas, assim como o PISA na questão da educação, mas o brasileiro às vezes tem essa mania de criticar a regra para justificar a sua falha, né? Talvez o nosso maior problema que a gente tenha no relatório seja, um lado, a questão da educacional, né? Que a gente está realmente atrasado, apesar de ter universalizado a educação, as pessoas chegarem à escola, que é um dos elementos do IDH, a gente não está conseguindo fazer uma educação de qualidade nos moldes do que o século XXI exige. E do lado da renda, como foi mostrado, a concentração é muito alta, né? Quer dizer, se a gente pegar simplesmente dividir o PIB per capita pela população, nós nos colocamos até que no nível médio. Isso. Do ponto de vista de distribuição de renda, é um desastre. Então, o ponto-chave do país, quer dizer, tem uma visão, eu diria, estratégica, que a gente aparentemente não tem, coordenada, de distribuição de renda, de colocar as pessoas num nível de, até competitividade, a gente fala competitividade em educação, o pessoal fica meio chocado, mas a gente precisa ter um nível de estudantes, de alunos, de pessoas preparadas para esses desafios das novas tecnologias que a gente tem no século XXI. Honorato, a gente vê que a questão da educação parece que não tem a ver com economia, né? Mas ela trata diretamente de produtividade, de preparação para o futuro do mercado de emprego, né? E isso reflete nesses dados do IDH. Quer dizer, o Brasil não está conseguindo não apenas educar na educação básica, mas também preparar os seus brasileiros, né, seus jovens, para um mercado de trabalho que vai ser cada vez mais competitivo e que está em uma transformação gigantesca. Eu quero também perguntar para você isso, assim, reflete no dado, a educação é muito falha ainda no Brasil, apesar de ter sido universalizado, mas que problemas teremos se continuarmos não investindo nisso em termos econômicos, em termos de mercado de trabalho? É interessante, quer dizer, um bom tempo atrás eu trabalhei com programas educacionais e a discussão que se tinha, assim, o brasileiro discute muito o método, né? Qual o método que a gente vai usar para ensinar as pessoas? Quando, na verdade, a gente precisaria da palavrinha-chave pragmatismo, né? Quando você pega os países hoje que estão na liderança da fronteira tecnológica e que vão ser os líderes econômicos, China, Coreia, toda a Ásia, o foco na educação é gigantesco, não só em termos de recursos, mas de qualidade da educação. Só para ter uma ideia, na China, as crianças no ensino médio já estão estudando inteligência artificial, Big Data. Então, essa base matemática, essa base científica é preciso incorporar. O nosso estágio para o ano 2000, para os anos 2000, aqui o século XXI, a gente universalizou a educação, a gente precisa criar qualidade, não é só levar ali laptop, computador, né, tablet para a escola, mas é internalizar o conhecimento de uma forma que esses novos alunos sejam produtivos. Só um comentário, tem um candidato americano que ele diz, o Andrew Yang, ele está propondo uma renda mínima nos Estados Unidos, porque daqui a alguns anos você não vai ter mais emprego básico por conta de inteligência artificial, Big Data. É uma situação que vai se repetir no Brasil, a gente precisa preparar as pessoas para isso. Ana, queria até colocar para você uma reflexão. A gente está falando de desigualdade de renda, desigualdade social. Mais cedo, ao analisar os dados do Datafolha, a gente falava como o presidente tem mais dificuldade entre segmentos com renda mais baixa. E como a equipe econômica, de certa maneira, talvez funcione como um impeditivo de o governo conseguir fazer mais políticas sociais voltadas para esse grupo por causa do cumprimento ali das metas de ajuste fiscal e tudo mais. No decorrer da minha conversa com o Otávio, eu recebi informação de um integrante da equipe econômica com quem eu converso, que ele falou, olha, Júlia, a gente não está querendo impedir o investimento em políticas sociais. Ao contrário, nós queremos aumentar o investimento, por exemplo, em Bolsa Família. Ocorre que precisa cortar. E para cortar, precisa cortar nos gastos obrigatórios, que são os mais injustos, que são, por exemplo, os gastos com a aposentadoria, que já foi para o radar com a reforma da Previdência, e agora a reforma administrativa. Salários, por exemplo. Então, o que eles estão querendo dizer? Não somos contra esse investimento que o Brasil precisa fazer. Nós queremos que seja feito da maneira correta e da maneira segura, que na avaliação da equipe econômica, justamente, Ana, focar nos gastos obrigatórios para sobrar dinheiro para outros programas como Bolsa Família.
Júlia, este governo fez uma opção que é acertada de você ajustar as contas, diminuir os gastos para poder sobrar dinheiro dentro do orçamento que se tem. Na semana passada eu também conversei com uma pessoa da equipe econômica e até fiz uma provocação sobre a tentativa de constitucionalizar o Bolsa Família, que um grupo de deputados está tentando, e essa pessoa me disse assim, olha, o governo já tem isso há bastante tempo, isso já estava, inclusive, já era discutido logo na transição, antes do governo assumir, de criar uma renda mínima que todos possam ter, não importa ricos ou pobres, mas que todos tenham acesso. Por quê? Justamente por se considerar que é o programa, e a gente falava há pouco de benefícios tributários, isenção ou gasto tributário, talvez o mais, é o tipo de gasto do governo que mais traz retorno. É você poder garantir uma renda mínima para essas famílias manterem crianças na escola. Quer dizer, quando você fala de educação, de colocar uma criança na escola bem alimentada, ou pelo menos, né, que você passe fome, você precisa ter um governo que trabalhe para isso. Sim, existe dentro da equipe econômica uma fixação com essa questão de qualquer gasto, até porque a lei de responsabilidade fiscal determina qualquer gasto que você cria, você precisa ter uma contrapartida, algum espaço no orçamento, mas eu acredito que isso vai até além da vontade única as vontades políticas, né? É óbvio que um governo que cria o 13º do Bolsa Família, que consegue reduzir o valor do cheque especial, né, o juro do cheque especial. É óbvio que este é um governo que acaba ganhando eleitoralmente, mas há realmente uma questão de justiça social sendo debatido na área econômica, mas sim sempre com restrições econômicas. Pois é, que você tem um limite, tem um teto de gastos, né? Você não pode crescer também, sua despesa está ali, então você não pode mexer na obrigatória, você acaba cortando na discricionária, no que dá, Bolsa Família E vale relembrar, quer dizer, uma coisa que está um pouco fora do radar no final do ano agora é a questão da reforma tributária. A reforma tributária pode ser o grande elemento de você conseguir realocar recursos, quer dizer, a reforma tributária hoje, benefícios tributários são feitos para quê? Para incentivar regiões. Não, eu tenho que arrecadar e o governo distribuir isso onde é realmente necessário. Sem dúvida nenhuma. Honorato, obrigada pela sua presença aqui nessa segunda.